Paz e bem, meus irmãos. Então vamos falar sobre dogmas marianos. Será que esses dogmas marianos são bíblicos? Então vamos conhecer aqui os dogmas marianos, para depois a gente discutir aqui se eles são bíblicos ou não. Tá certo? Então o que é um dogma? Dogma é uma verdade na qual se deve crer, verdade presente na tradição ou nas escrituras, que obriga o povo cristão a aderir àquilo que é dito como verdade. Todos os dogmas são luzes que apontam ao verdadeiro caminho de Deus. Os dogmas devem nos conduzir em nossa vivência espiritual como alimento. As dúvidas sobre os dogmas são muitas, precisamos conhecê-las. Os dogmas marianos são 4, todos estão relacionados à missão de Maria, a mãe do Filho de Deus. Então, são 4 dogmas marianos: maternidade divina, virgindade perpétua de Maria, Imaculada Conceição e Assunção de Maria. A maternidade divina. Maria é a mãe de Deus. Será que Maria realmente é a mãe de Deus? Como ela, sendo criatura, se tornou a mãe de Deus? Virgindade perpétua de Maria. Será que Maria realmente morreu virgem? Será que ela teve ou não teve outros filhos além de Jesus? Imaculada Conceição. Será que realmente Maria, ela nunca pecou? Como a Igreja Católica fala, que ela nasceu sem pecado? E a Assunção de Maria, será que ela realmente subiu ao céu, corpo e alma? Então vamos tirar essas dúvidas, né, meu irmão? Desses dogmas marianos, são 4 dogmas. O que a Bíblia nos fala? Então, Maria teve outros filhos além de Jesus? Quem eram os irmãos de Jesus? Sim, meus irmãos, Maria muito provavelmente teve outros filhos além de Jesus. Evidências bíblicas sugerem fortemente que Maria teve outros filhos. A Bíblia diz que Jesus tinha 4 irmãos: Tiago, José, Judas e Simão, e pelo menos 2 irmãs, de acordo com Marcos capítulo 6, versículo 3. Maria era virgem quando Jesus nasceu, mas nada na Bíblia indica que ela se manteve virgem depois. Então, biblicamente falando, né, não tem hipótese alguma na Bíblia que diga que Maria continuou virgem, tá certo? A questão é essa. Biblicamente, não tem como comprovar que Maria continuou virgem, tá certo? Lembrando que eu sou teólogo bíblico, tá certo? Então, a minha teologia aqui não tem nada a ver com a Igreja Católica e nem a Igreja Evangélica, tá certo? Eu formei em faculdade, reconhecido pelo MEC, especializei em Bíblia. Então eu sou biblista, teólogo biblista. Então tem nada, a minha teologia tem nada a ver com a Igreja Católica e nem com as igrejas evangélicas, tá certo? Irmãos ou primos. A Bíblia diz que Jesus tinha irmão, não primos. Na língua hebraica não se fazia distinção entre irmãos e primos, mas o Novo Testamento foi escrito em grego, que tem uma palavra para irmão e outra distinta para designar primo. Os escritores do Novo Testamento, nas referências acerca de Jesus, usaram a palavra irmão, adelphos. Alguns argumentam que o Novo Testamento foi escrito por judeus e para judeus, e por isso usaram a palavra grega para irmão, não no sentido hebraico de parente, mas Lucas era gentio e estava escrevendo para gentios, e ele usou a palavra irmãos em Lucas capítulo 8, versículo 19, que diz assim, Lucas capítulo 8, versículo 19 a 20: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-los, mas não conseguiam aproximar-se
dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Então nós sabemos, meus irmãos, que Lucas nunca foi judeu. Lucas foi grego, médico, grego. Nasceu na Grécia. Grego nasceu na Grécia, tá certo? Para quem não entende, para quem não tem conhecimento, grego é aquele que nasceu na Grécia. Tem nada a ver com judeu, tá certo? E Lucas era médico. Então ele usou a palavra Adelphos. Adelphos significa filhos do mesmo útero, tá certo? Então Lucas foi muito cuidadoso na sua escrita e teria usado a palavra primo, que nesse caso em grego significa não, né? Que grego é anépsios. Anépsios em grego significa primo, se não fosse realmente os irmãos de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte, que no Antigo Testamento foi escrito tudo em aramaico e hebraico. Então aramaico e hebraico são línguas muito pobres, principalmente aramaico. Aramaico já não existe mais essa língua aramaica, tá certo? O hebraico existe hoje, né? Mas com uma grande mudança aí, tá certo? Mas naquela época, né, o hebraico, naquela época da Bíblia, era uma linguagem muito pobre. Então significava primos, a palavra irmão significava primos até o 3º grau. Mas aqui no grego não. No Novo Testamento foi escrito no grego. E o grego já tem uma linguagem já mais extensa, vamos dizer assim. Não uma linguagem pobre, né? Uma linguagem, por exemplo, igual nós, a língua portuguesa, né? Tem várias palavras, né? Com significados. Então, Adelphos, grego, significa filhos do mesmo útero. E a palavra anépsio significa primo. Então, nesse caso aqui, não precisamos de falar que os irmãos aqui é parente de Jesus, né? Inclusive, como eu falei, Lucas é grego. Aí do grego foi passar para o latim e do latim para o português. A Bíblia não diz que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria, mas também não diz que eram filhos somente de José. Por outro lado, os irmãos de Jesus são mencionados quase sempre com a mãe de Jesus, Mateus 12:46. Claramente eram muito ligados a Maria. E embora possa ter outro significado, a palavra Adelphos significa literalmente saídos do mesmo útero. Não está explícito que eram filhos de Maria, mas está implícito. Então, ou seja, não parece, né? A Bíblia não fala que os irmãos ali são citados, são filhos de Maria com José, mas eles estão implícitos, ou seja, estão escondidos, né? Implícitos, tá certo? Por causa da palavra grega, que nesse caso aqui, quando foi feita a Bíblia, né? No Novo Testamento foi escrito em grego, o Adelphos, que significa filhos do mesmo útero, tá certo, meus irmãos? Então claramente eram muito ligados a Maria, e embora possa ter outro significado, a palavra Adelphos significa literalmente, né, sair do mesmo útero. Um argumento um pouco confuso sugere que os irmãos de Jesus eram, na verdade, seus discípulos. A outra linha errada também. Jesus tinha discípulos com o mesmo nome de seus irmãos, mas, tal como acontece hoje, esses nomes eram muito comuns. Muitos naquela época se chamavam Tiago, José, Judas, Simão e até Jesus, né? Se a gente for procurar aí na Bíblia, não tem só um Jesus não, tá? Tinha outros Jesus na Bíblia. Só entre os 12 apóstolos havia 2 homens chamados Simão, 2 Tiago, que é um filho de Alfeu, outro filho de Zebedeu. E esse Simão aqui, um deles é Pedro. E 2 chamados Judas, né? Judas Tadeu e o Judas traidor. E os irmãos de Jesus não eram seus discípulos no início. Eles pensavam que ele estava louco, de acordo com Marcos capítulo 3, versículo 21 e João capítulo 7, versículo de 3 a 5. Maria sempre virgem. Então Maria, será que realmente foi sempre virgem? Nada na Bíblia sugere que Maria ficou sempre virgem, nem que precisava ter-se virgem depois do nascimento de Jesus. Isso vem de 2 ideias erradas. Sexo é pecado?
Maria nunca pecou. Na verdade, a Bíblia ensina que todos pecaram, né? Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos. Então, Paulo aqui não falou, exceto Maria, todos pecaram. Maria não é contada como exceção. Só Jesus que nunca pecou. Tal como Jesus esteve dentro de Maria, pecadora como nós, ele habita também dentro de cada pecador que se arrepende. Então, assim como Jesus, ali foi gerado ali dentro da barriga de Maria, literalmente, então ele também está dentro de nós, cada um de nós aqui espiritualmente, tá certo? O sexo dentro do casamento não é pecado. O primeiro mandamento que Deus dá à humanidade foi para que se multiplique, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 21, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem, se encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Então, Deus disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então, sexo não é nenhum pecado dentro do casamento. Jesus nasceu de uma virgem para confirmar sua natureza divina. Nada indica que depois disso Maria e José não tiveram um casamento normal e aprovado por Deus, produzindo filhos. Então, quer dizer, nada contra, meus irmãos? Deus, nesse caso aí, Maria e José tiveram um casamento normal como qualquer um, tá certo? Simplesmente Jesus que foi o primeiro filho que veio através do Espírito Santo. Por que isso? Porque todos nós nascemos com o pecado adâmico. Nós temos que entender isso, que no nosso DNA está o nosso pecado adâmico. Então, os pais de Maria são duas pessoas, um homem e uma mulher. Então, dentro de cada um, no seu DNA, estava ali o pecado adâmico, no seu DNA, que é o pecado da desobediência. Assim também Maria, quando nasceu também com o DNA. E esse DNA logicamente, que é o pecado adâmico. Então, Maria já nasceu com o pecado adâmico. Então, Maria é uma pecadora, como qualquer um de nós. Você não vai me dizer que Maria nunca desobedeceu a mamãe, nunca desobedeceu o papai, como todas as crianças fazem. É a desobediência, entendeu? Faz uma pirraça. Isso é normal, tá certo? Por causa do pecado adâmico. Isso Maria teve. E a Bíblia não vai falar, é lógico, mas a lógica é muito simples. Nós vamos na lógica. Então a lógica é muito simples, tá certo? Não atribuir louvores a Maria é uma razão pela qual nós, os evangélicos, somos questionados, Pois bem, vamos analisar alguns pontos que podemos tentar entender o motivo pelo qual não adoramos, nem honramos Maria, mas atribuímos a ela o devido respeito. Falo de modo não generalizado, pois como em todo segmento, existem aqueles que não se comportam de maneira educada. Maria foi uma mulher muito especial. Veja bem, gente, Maria foi uma mulher muito especial aos olhos de Deus. Quisera nós sermos tão bem-aventurada como ela. Foi aquela que agradou a Deus em todos os aspectos, que fez com que ele a escolhesse entre tantas outras para ser a primeira e sentir o grande amor por aquele que nos amou primeiro. Até mesmo Isabel, que também foi abençoada por Deus e concebeu, mesmo sendo estéril e de idade já avançada, reconheceu que Maria foi agraciada aos olhos de Deus e exclamou ao vê-la: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Lucas 1,42. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Lucas 1,43. Diante dessa exclamação de Isabel, podemos também perceber que ela já sabia que Maria era mãe do Salvador, Senhor Jesus.
Meu Senhor, né? A palavra aqui, meu Senhor, tá certo? Então, nós podemos colocar aqui a mãe do meu Deus. Quem é o nosso Deus? Jesus. Mas isso não quer dizer que Maria é mãe de Deus, tá certo? Por que eu falo isso? Porque de acordo com João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo era Deus. Versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós? O verbo. E quem era verbo? Deus. Então Deus já estava desde o princípio, antes da criação, antes de Deus criar. Então se Maria é uma criatura, como é que Maria pode ser mãe de Deus? Se Deus, somente Ele que existia. Era uma luz no meio de uma escuridão, desse universo imenso aí, que a gente não sabe onde começa, onde termina. Tinha uma luz que é Deus, o resto tudo é treva. Então não podemos falar que Maria é mãe de Deus. Agora, Maria é mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus. Nesse caso aqui, como homem, que veio à terra, se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne e habitou entre nós. Então Maria é mãe de Jesus, homem, não Deus. Maria, tá certo, meus irmãos? Minhas irmãs. O privilégio de Maria, que Maria teve é único. Nunca em todo o tempo ela será esquecida e trará o galardão único de ter sido o vaso que Deus usou para cumprir tão magnífico e nobre propósito. Agora, quando se fala em louvor, glória e adoração, se referindo a Maria, isso não acontece nas igrejas evangélicas, devido ao entendimento que somente Deus é digno de todo louvor e adoração. Então vamos lá, alguns versículos que falam que somente Deus é digno de todo louvor e adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Mateus capítulo 4, versículo 10. Fará ao Senhor teu Deus, adorarás, e só a Ele servirá. Então, nós somente vamos servir a quem? A Deus, nada mais. Na Sagrada Escritura, não encontramos onde possamos embasar que devemos adorar ou venerar Maria. Somente percebemos que ela foi, sim, agraciada, uma serva obediente a Deus, como ela mesma se reconheceu quando Deus enviou o anjo Gabriel para lhe dar uma boa notícia, de acordo com Lucas capítulo 1, versículo 38, diz assim: diz então Maria: eis que a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Até mesmo ela se fez pequena, se intitulando serva de Deus, porque sabia que somente Ele é digno de toda a honra. Se Maria sabia que somente Deus é digno de toda a honra, então por que nós vamos glorificar Maria? Por que nós vamos exaltar Maria? A questão é essa. Então não tem lógica, é sem lógica isso, tá certo? É totalmente sem lógica. Se a própria Maria considera-se ela como serva, e ela sabe, ela conhecia que somente Deus é digno de toda honra, toda glória, não dá, sinceridade, não dá para entender. O título do tema em questão não é algo verdadeiro. Nós, os evangélicos, acreditamos sim em Maria. Acreditamos que ela existiu e que foi a mãe de Jesus, que foi aquela que agradou a Deus, de forma que o fez querer que seu filho viesse ao mundo pelo seu ventre. E que nós, os evangélicos, não acreditamos que ela possa fazer algum milagre, ou que seja correto adorá-la. Nas bodas de Caná, na Galileia, e onde ocorreu o primeiro milagre de Jesus, Maria estava presente. Foram ver com ela e disse que não tinha mais vinho. Qual foi sua reação? Ela foi até Jesus para que ele fizesse o milagre. De acordo com João capítulo 2, versículos de 3 a 5, diz assim: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho? Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o quanto ele vos disser. Ela disse isso aos serventes porque sabia que ele era o único que era capaz de fazer algo por eles. Ela nunca quis ser adorada na Bíblia, ela nunca é citada como uma deusa ou algo semelhante, mas apenas uma serva obediente a Deus. Outro ponto questionado por nós evangélicos é quando se afirma que Maria é intercessora junto a Deus.
À luz da palavra, o próprio Jesus afirma que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. De acordo com João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador. Há um só Deus e um só mediador. Então, quer dizer, não tem mais de um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então aqui o Paulo, falando aqui ao Timóteo, uma carta ao Timóteo, falando que existe somente um Deus e um só mediador entre o Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Então não tem mais, não tem Maria, não tem Pedro, não tem José, não tem João, não tem nada. Paulo, Romanos, escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 34, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 1 João 2,1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado. Então, um advogado, não é uma advogada, é um advogado nem uma advogada, é um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Então, nós temos lá em cima um advogado, não tem mais de um advogado, não tem advogados e nem advogadas, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Acreditando apenas naquilo que está na Bíblia, é nada mais além disso. Eis o motivo de não ter como intercessora, devido a não ser citada na palavra como tal. Maria nasceu, viveu, serviu a Deus de maneira grandiosa, e como todos nós iremos morrer, ela também morreu. Se Maria tivesse ressuscitado e estivesse à direita de Deus, isso seria certamente registrado na Bíblia, assim como todos os fatos marcantes foram deixados. Tudo que se diz além do que está na Bíblia é apenas tradições, algumas até tirando de Deus a sua devida glória e a repassando a outros, que assim como Maria foram servos de Deus e aguardam o grande dia da sua volta. Com isso percebemos que depois que Jesus subiu para o céu, Maria ainda permaneceu na terra, de acordo com Atos, capítulo 1, versículo de 9 a 14, que diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dela. Atos, capítulo 1, versículo de 9 a 14. Quem escreveu o livro de Atos, meus irmãos? Lucas, Grego, mais uma vez aí, Lucas, grego, médico, historiador, com Maria, mãe de Jesus. Lucas está falando aqui que é com Maria, mãe de Deus, não, mãe de Jesus, o homem. Então Jesus aqui é de carne e osso, como todos nós. Com toda certeza, Maria terá seu galardão no céu, quando Jesus vier e julgar todos conforme seus atos. Mas todo louvor, honra e glória somente a Deus, intercessor e advogado fiel, e somente Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Paz e bem.